Saudações! Meu nome é Carlos Alencar, do curso de licenciatura em História da Uninter, área de Linguagem e Sociedade vinculado ao Polo de Manaus, Amazonas. Falarei sobre um grande referencial para a cultura no nosso estado do Amazonas, que é a filósofa, professora e musicista Ivete Freire Biapina, já falecida, que foi laureada com o título de Mulher Amazonense pela Assembleia Legislativa do Amazonas no ano de 1999. É fundamental que a gente tenha esse tipo de iniciativa, abordando a história tanto dela como de outras mulheres, como uma maneira de adicionar mais realismo à nossa memória histórica. E se a gente não aborda a contribuição também das mulheres, a gente acaba ficando com uma história capenga e as reflexões que surgem a partir daí serão capengas também. Isso posto, a Ivete Freire Biapina nasceu em 1932, numa época em que Manaus, bem como o Amazonas inteiro, vivia uma recessão econômica muito grande por conta do fim do ciclo da borracha. E mesmo assim, aos 5 anos, ela iniciou seus estudos musicais. Ela se apresentou em público pela primeira vez quando ela tinha 6 anos e com 22 anos, em 1954, ela concluiu todo o curso que ela fazia como uma professora particular e decidiu inaugurar a sua própria escola de música, que era focada principalmente no piano. E ela teve a ideia de fundar essa escola quando ela pegou as suas primeiras 3 alunas. Eram alunas avulsas, não era ainda a ideia de fazer algo institucionalizado, mas ela viu que elas levavam tanto jeito para a coisa que surgiu naquele momento a ideia de fazer algo organizado, algo que fosse público. E ela foi então fazendo esse trabalho desde 1954. Em 1969, 15 anos depois da fundação dessa escola, a gente tem recortes de reportagens, matérias jornalísticas, que dizem que ela já fazia audições nessa época no Teatro Amazonas. E para quem conhece um pouco da história do estado, mas também do patrimônio cultural brasileiro, sabe que o Teatro Amazonas é um dos principais polos de cultura da região norte, e você ter acesso àquela casa para fazer audições e fazer os eventos relacionados à tua atividade é um sinal de que você já goza de muito prestígio. E embora ela não tenha se destacado na produção de material original, ela teve esse grande mérito de manter aceso o interesse pela cultura musical, entendida como de alto nível na época, num período em que essa não era uma preocupação socialmente relevante. E ela acabou sendo essa grande ponte que manteve esse interesse musical aceso até que finalmente, ali no final dos anos 90 e alvorecer do século XXI, foi criado para ela um centro cultural dedicado à sua homenagem, que é a Casa de Música Ivete Biapina. Foi inaugurado em 2001, quando ela ainda estava viva, é tombada como patrimônio histórico e cultural aqui no Amazonas, e fizeram um trabalho muito bom lá. Lá tem estúdio para gravação de músicas, lá tem salas para apresentação das pessoas, grande parte do acervo dela foi conservado naquele lugar. E infelizmente, por conta do Covid, da pandemia do Covid, a casa acabou sendo fechada, então se encontra hoje fechada para visitação do público. A gente espera que ela reabra logo, mas de qualquer maneira o local é muito importante, é facilmente identificável, e o piano principal que ela usou durante a maior parte da vida está no Salão Nobre do Teatro Amazonas. Então, quem tem a oportunidade de visitar o teatro pode perceber que o principal instrumento que ela utilizava até hoje se encontra lá. O que atrapalha um pouco é que poucas pessoas têm acesso ao legado dela. É uma figura relativamente desconhecida. Então, coisas que poderiam ser feitas seria aumentar a visibilidade da figura dela por meio de documentários, por meio da inserção do nome dela e da história nos materiais didáticos que são feitos pelo governo do estado para o estudo da história local. E isso era uma coisa que ajudaria muito a inseri-la na memória cultural do povo. Então vamos ficando por aqui. Eu agradeço pela participação de todos, peço que interajam e compartilhem se gostarem. Até a próxima, tchau!